Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz, né? De estar aqui mais uma vez, nossa última aula, né? Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, né? Nessas semanas que se passaram, né? Nessas aulas. Eu espero ter te alcançado onde você está, né? Dentro do, no lugar onde você está na sua jornada cristã e de ministério. Eu espero de verdade ter alcançado você com aquilo que eu compartilhei, né? Compartilhei o meu coração, eu tentei ser o menos técnico, né, e teológico, de forma formal, né? Teológico a gente sempre é, porque a gente fala sobre as escrituras, mas o mais simples possível. Eu espero ter te alcançado nesse lugar, né? Hoje, a gente vai falar sobre o ouvir ativo no Espírito Santo, né? Que nada mais é do que a gente trazer, né, o Espírito Santo para esse lugar de conselho, né? Vamos dizer assim. Nada mais é do que a gente desenvolver um discipulado baseado no ouvir a Deus enquanto eu ouço a outra pessoa. A gente, nesse primeiro momento, eu quero rever alguns pontos importantes com você, né, sobre o que a gente já viu até aqui de uma forma bem rapidinha, né? A gente falou sobre o fundamento da identidade, né? Como a gente é formado e como a identidade em Cristo nos encontra e nos impacta, né? Conduzindo a gente para essa vida em Cristo Jesus, né? De que Deus ele não despreza a nossa história, né? Aquilo que vivemos, as nossas dificuldades, os nossos desafios, né? As marcas que a gente traz com a nossa vida, porque Deus não despreza isso, porque na realidade ele nos encontra nesse lugar, né? Ele nos encontra no meio da nossa história, né? Dentro da nossa história. E isso é um ponto essencial, né? Foi uma coisa que eu falei muito, que eu explorei muito, porque faz parte da vida humana, né? Deus, ele, quando ele nos encontra, ele não nos isenta de sermos humanos. Pelo contrário, ele nos ensina a viver o evangelho, olhando para a humanidade de Jesus e olhando para essa redenção que a obra dele traz para essa humanidade, né? E eu acho lindo quando Hebreus fala que ele se compadece de nós por ter se feito como nós. Então, Deus nos encontra no meio da nossa história, nos transforma a partir da nossa história, e por meio dessa transformação a gente vive as boas obras de Jesus, né? Que é aquilo que a gente chama de chamado, aquilo que a gente chama de vocação, aquilo que a gente chama de testemunho da fé cristã, que são as boas novas em Cristo Jesus, né? A gente enfatizou a importância do autoconhecimento na caminhada cristã também, né, para que a gente não derrame sobre as outras pessoas as nossas faltas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas carências, as nossas necessidades, né? Pelo fato da gente não se conhecer, muitas vezes a gente derrama isso sobre a vida das pessoas que estão debaixo da nossa liderança, que estão debaixo da nossa palavra de conselho, que estão debaixo da nossa responsabilidade, né? Ou debaixo do nosso pastoreio, ou do nosso discipulado, da nossa liderança, né? Então, o autoconhecimento ele nos preserva de derramarmos sobre as pessoas aquilo que é disfuncional na nossa vida, né? Aquilo que ainda não foi tocado e redimido pelo Senhor de uma forma integral. Depois, a gente entendeu o que é o discipulado, né? Onde a autoridade do discipulado começa, que é em Cristo Jesus, e depois aquilo que ele vai alcançar como seu objetivo final, né? A gente entendeu também que a gente precisa saber onde a gente quer chegar com o discipulado,
A gente precisa saber onde a gente quer chegar com a nossa liderança, a gente precisa saber onde a gente quer chegar com o nosso pastoreio. Você não é pastor de uma comunidade só porque você é pastor de uma comunidade. Você tem um título, porque você carrega isso, talvez porque você, o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tetaravô foi pastor e você recebeu isso como herança. Né? Talvez porque você prega muito bem, você conhece muito sobre Bíblia e teologia, então não tinha ninguém para assumir a comunidade, você foi lá e assumiu. Não, você não é pastor por causa disso, você não é discipulador porque é conveniente, porque você comunica bem, né, porque a sua igreja trabalha no modelo de discipulado e você faz isso muito bem. Não. Você precisa saber aonde você quer chegar com o discipulado para que esse discipulado dê fruto, né, de uma forma eterna e efetiva, né, frutos para a eternidade. Um outro ponto, a gente deu ênfase a 3 objetivos que esse discipulado precisa ter. Não sei se você lembra, provavelmente não, assim, solto, né? Mas os 3 objetivos principais do discipulado é a transparência nos relacionamentos, né? Aquilo que eu mostro para o outro e à medida como eu me exponho, né? Eu sou vulnerável e acessível para o outro, ele também vai ser. É injusto eu querer que o outro se abra para uma história de redenção comigo, se eu não estou disposto a me abrir para uma história de redenção com o outro também. Né? Então, é uma espada de 2 gumes, vamos dizer assim. Né? O segundo ponto, o discipulado ele precisa ter como objetivo apontar para Cristo, né? Que é a origem da autoridade do discipulado, que é a autoridade de Jesus. Então, ele precisa apontar para Cristo e para a sua obra de redenção. E, mais do que tudo, ele precisa promover um senso de destino e missão que revela, né, essa vida em Cristo Jesus através das Escrituras. Então, esses são os 3 objetivos do discipulado que a gente viu. Depois disso, a gente descreveu o perfil do discipulador, né? Falei sobre características importantes que traçam esse perfil do discipulador e daqueles que querem trabalhar e caminhar diretamente para o desenvolvimento, né, e crescimento pessoal e espiritual das pessoas no meio cristão. Né? A gente falou sobre esse perfil, sobre algumas habilidades que são importantes, né, que precisam ser exploradas e conhecidas também. Né? A gente deu uma ênfase especial para o cuidado das pessoas, né? Para a gente evitar o abuso espiritual. Lembra que eu iniciei esse tópico falando sobre a importância do entendimento do que significa abuso espiritual e os prejuízos que ele causa. Né? Eu citei alguns exemplos que tinham acontecido recentemente, né? E que tanto tem quebrado as pessoas dentro da igreja hoje, dentro do ambiente religioso, esse abuso, né, que muitas vezes ultrapassa o limite, né, do exercício ali, né, da função eclesiástica e tudo mais. Então, o quanto isso tem prejudicado as relações de discipulado e crescimento no ambiente cristão. E a gente também falou na última aula sobre dependência e codependência dos relacionamentos no meio cristão, em especial nas igrejas que trabalham com esse método de discipulado 1 a 1. Né? O quanto o discipulado é importante, ele é bíblico, ele faz parte da dinâmica, né, da Bíblia. Se você for ler a Bíblia por essa perspectiva, você vê que o discipulado ele faz parte da dinâmica do Novo Testamento em especial, né? Mas o quanto também igrejas que trabalham com o modelo de discipulado 1 a 1, elas estão tão suscetíveis a promover esse ambiente de relacionamento disfuncional,
que é essa relação de dependência e codependência, e que o abuso espiritual é a base para isso se desenvolver, né? A falta de limites, a falta de respeito, a falta de vínculo, a falta de olhar o outro por uma perspectiva de Deus, né? Através da maneira como Deus vê o homem em um relacionamento. Então, a gente falou sobre tudo isso e a gente também entendeu, né, que o que favorece e promove essas atitudes abusivas, né, essa falta de autoconhecimento e essa falta de entendimento claro do que significa um relacionamento saudável, né, dentro da relação de discipulado, e que, mais do que tudo, a gente pode e deve prevenir e promover cura no meio cristão através de um entendimento claro do que é o relacionamento bíblico e do que é essa relação de discipulado segundo a perspectiva de Jesus, né? Então, feita essa devida revisão, entre aspas, né, a gente vai ver agora o nosso último tópico, que tem como tema o ouvir ativo no Espírito Santo, né? Que é nada mais do que você trazer o Espírito Santo como figura principal no meio da sua conversa, ou para o meio da sua relação, né? Vamos voltar agora em dois conceitos importantes que a gente já viu quando a gente falou sobre o perfil do discipulador, mas agora a gente vai ver de um jeito mais detalhado, né? O primeiro é a habilidade de escutar, né? A habilidade de escuta, né, o escuta eficaz, ela é um processo ativo que envolve a capacidade de deixar de lado os meus próprios conflitos, preconceitos e preocupações para desenvolver uma escutativa a respeito daquela pessoa que está diante de mim, né? Um exemplo claro disso, eu vou falar, durante essas semanas que a gente caminhou junto, teve quintas-feiras, né, que eu falei para vocês, que foram extremamente difíceis, né, para mim, pessoal, de forma pessoal, né? A gente estava vivendo um período muito complicado, muito difícil, algumas coisas acontecendo aqui na nossa casa, nesse processo, como vocês sabem, a gente está numa cidade nova, vivendo um processo de pioneirismo, né, a plantação de uma base missionária, os desafios se multiplicaram de formas grandiosas, e tinham semanas que eram muito mais difíceis que outras. E teve, acho que na segunda semana, mais ou menos, ou na terceira, nossa, eu sentei aqui para falar única e exclusivamente porque eu tinha uma responsabilidade por vocês, né, com o apóstolo Valmer e com o Senhor também, né? E eu lembro que eu precisei voltar para esse lugar. Eu falei assim, Deus, eu preciso agora deixar de lado os meus conflitos, as minhas preocupações, os meus problemas, né? Aquilo que está na minha cabeça. Eu preciso deixar isso de lado. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso saber como conduzir a nossa alma. Eu não estou falando sobre qualquer coisa, eu estou falando sobre o Senhor, eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para a tua noiva, para o corpo de Cristo. Então, eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Então, quando a gente entra, né, aqui era uma situação diferente, porque eu não estou ouvindo ninguém, pelo contrário, vocês estão me ouvindo, eu estou expondo o conhecimento. Mas quando a gente fala sobre uma escuta eficaz, a gente precisa ir vazio diante do outro. Isso é uma palavra-chave para esse conceito de habilidade de escutar. Você precisa ir vazio diante do outro, né? Você precisa ir como um vaso completamente vazio diante daquela pessoa. Porque se você vai cheio do que você já sabe, se você vai cheio daquilo que você conhece, você não consegue ouvir a Deus de uma forma clara, né? O escutar envolve muito mais você do que o outro, né? Ela é permeada de renúncia e, por isso, é uma tarefa
tão desafiadora, especialmente se a relação de discipulado for muito longa ou muito antiga. Essa relação de escuta, ela envolve muito mais a nós, justamente porque é extremamente desafiador você se esvaziar para fazer alguma coisa, né? É muito difícil você se colocar diante de alguém, especialmente se essa relação de discipulado ela for antiga. Se você tem um vínculo muito grande, muito antigo com essa pessoa, se ela é uma ovelha da sua igreja há muito tempo, ou se ele é um discípulo há muito tempo, né? Ou se ele caminha no mesmo contexto que você há muito tempo. Não que vínculos atrapalhem a relação do discipulado, pelo contrário, vínculo fortalece a relação de discipulado, mas ela torna ainda mais difícil a relação do ouvir ativo no Espírito Santo. Porque muitas vezes conhecer situações e pessoas nos impedem de depender de Deus. E isso é um fator extremamente importante. Por isso que o ouvir ativo, ele desafia muito mais a nós do que ao outro que está falando, né? Um relacionamento de longa data, ele pode nos colocar em uma posição de botão automático, né? Como assim? A gente ouve o outro com as respostas prontas, baseadas no conhecimento que a gente tem sobre a situação, né? Ou sobre as pessoas envolvidas, ou o quanto a gente conhece aquela pessoa e o ambiente que ela vive. Então, a gente acaba entrando nesse botão automático, né? A gente, por exemplo, se é uma situação que envolve um casal, você já conhece a relação deles dois, é muito mais desafiador, porque você pode tender para o lado da mulher, ou para o lado do homem, se você conhece os dois de alguma forma, né? É, então, olhar para o nível das nossas relações com as pessoas que estão envolvidas dentro do nosso discipulado, elas elevam o nível de responsabilidade, de luz que nós temos, né? De deixar o que a gente sabe de lado para ouvir aquilo que Deus quer falar naquela situação em especial. Deixar essas coisas de lado, né, na hora de ouvir o outro, é uma guerra, literalmente uma guerra. E eu já vou explicar o porquê. Nós somos desafiados a reconhecer a voz de Deus dentro de nós e de deixar que ela fale muito mais alto do que qualquer outra coisa. Nós somos desafiados a andar em discernimento, né? E eu queria que a gente refletisse agora, que você abrisse a sua Bíblia, em João 10. João 10, a partir do versículo 1. E eu queria que a gente lesse essa palavra por essa perspectiva, tá? Eu sei que o contexto aqui, né, Jesus está falando sobre o bom pastor, Jesus está falando sobre a sua missão com o povo de Israel, Jesus está falando sobre esse cenário, né, de que Deus o enviou para falar aquele povo, mas eu quero que a gente leia essa palavra por essa perspectiva, né, daquilo que a gente está falando, sobre o ouvir ativo. E aí diz assim, João 10, a partir do versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, quando a gente olha para essa palavra de João 10, por essa perspectiva do ouvir o outro, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa passar por Jesus. Ele é a ponte. Ele é esse lugar, né? Se eu não passo por Jesus, aqueles que estão diante de mim não vão reconhecer a voz do pastor das suas almas, que é Jesus, e não sou eu. Eu faço o papel de mediador, né? Eu faço o papel de facilitador, né? Compartilhando o coração de Deus numa relação de discipulado. O outro não depende de mim, o meu discípulo não depende de mim, né? Ele não precisa de mim para ouvir a voz de Deus, mas numa situação de discipulado, eu estou nesse lugar de mediar o conflito da alma daquele que me procurou, né, com a sua necessidade de ouvir o Senhor. Então, nesse momento, né, para eu discipular a igreja do Senhor, para eu exercer um pastoreio fiel às Escrituras e que leve o corpo de Cristo ao pleno desenvolvimento, eu preciso, primeiro ponto, passar por Jesus, porque Ele é a porta. É Ele que vai trazer legitimidade para aquilo que eu vou falar. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e não de um estranho. Elas vão reconhecer a voz do pastor das suas almas e não de um estranho. Talvez você deve pensar, né? Mas o que essa palavra tem a ver com ouvir o outro, né? E aí a gente pode dividir isso em 2 pontos. O primeiro ponto é, a gente precisa se lembrar que reconhecer a voz do nosso pastor faz parte de quem nós somos. Reconhecer a voz do pastor das nossas almas faz parte de quem nós somos. Jesus deixa bem claro aqui nas Escrituras. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Eu pertenço ao Senhor, então eu reconheço a voz de Deus. Né? Lembra que eu falei que o ouvir ativo tem mais a ver comigo, porque eu preciso me esvaziar. E muitas vezes a gente vai diante de pessoas para ouvi-las, né? Para poder aconselhá-las, para poder caminhar com elas dentro das suas crises, e a gente está em crise. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi situações em que eu precisei aconselhar alguém, ou eu precisei ouvir alguém, e tudo que eu queria era que a outra pessoa me escutasse. Né? Eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui falando com essa pobre alma, mas mal sabia ela que eu queria que ela falasse para mim. Né? E nesse momento é a hora que a gente se vê diante dessa batalha, em que a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente está vivendo para poder ouvir o Senhor. E é nessa hora que a gente traz essa verdade de que nós fomos dotados da capacidade de reconhecer a voz de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Isso faz parte. E é aí que entra essa batalha, essa guerra dentro de nós. Né? Eu falo para mim mesmo, Marcos, acalma o seu coração no nome de Jesus, porque você reconhece a voz do seu pastor. E mesmo diante de qualquer conflito, crise, problema, situação, acalma o seu coração e ouve a voz daquele que te guia ao lugar de segurança. No nome de Jesus. Então, é eu trazer essa verdade.
né? Se o nosso desafio, né, quando estamos ouvindo o outro, é ouvir a voz do Espírito Santo mais claramente que qualquer outra voz, a gente precisa lembrar que a gente pode fazer isso por causa dessa palavra de João. Eu sempre falo isso quando eu estou em crise, ou quando eu estou em conflito, eu falo assim, Deus, o Senhor me dotou da capacidade de ouvir e reconhecer a voz do Senhor, porque eu pertenço ao Senhor. Eu não estou solto no mundo, né? Eu não reconheço a voz de um estranho, mas a voz do Senhor, ela é viva dentro de mim. E essa sim, eu tenho capacidade de reconhecer. Então, me leva de volta para esse lugar, em nome de Jesus. E aí as coisas entram em ordem, porque a palavra é uma verdade, e ela precisa ser declarada com fé e verdade. Né? Um segundo ponto dentro dessa palavra, precisamos conduzir os outros a ouvirem o Senhor também em meio às suas crises e fragilidades. Isso é a função do ouvir ativo. Eu estou conduzindo o outro a ouvir a verdade de Deus no meio das suas crises, tribulações e problemas. Né? Esse é o grande desafio. Essa é a grande missão do discipulado, né? Eu levar o outro a ouvir a voz de Deus no meio desse turbilhão de sentimentos e situações que ele está passando e que ele está vivendo, né? Só seremos capazes de fazer isso se passarmos pela porta, que é Jesus. A gente só vai ser capaz de conduzir as pessoas a ouvir a voz de Deus se nós passarmos pela voz do Senhor em primeiro lugar. Por isso que eu falei que um dos pontos mais importantes dentro de uma relação de discipulado é a transparência. Eu não posso exigir que o outro se exponha ou se submeta a um processo de transparência ou de exposição, se eu não tenho a capacidade de me expor ou de me submeter a esse processo também. Eu encorajo, eu não lembro se foi aqui ou se foi numa outra aula que eu dei, que eu falei sobre isso, que uma, na Jocum a gente tem uma escola de fundamentos para conselheiros, né? De aconselhamento. E aí eu lembro que quando eu fiz essa escola, em 2016, esse treinamento, ele dura 3 meses de teoria, né, de estudo, de prática, administração, tudo mais, e mais 3 meses de uma viagem prática, né? Eu fui para o Mato Grosso do Sul. Só que essa viagem prática, ela se resume a gente ouvir e aconselhar pessoas. Só que o fundamento principal da escola é o seguinte: se eu não tenho disposição para expor a minha história e as minhas dores, eu não tenho autoridade para ouvir e expor a exposição das outras pessoas. Gente, e foi tão desafiador para mim, porque eu tive que expor coisas que eram traumas muito vivos dentro de mim e que eu nunca tinha exposto para ninguém, né? E mais do que tudo, diante da minha classe, diante das pessoas que estavam caminhando comigo dentro daquele processo. Mas também as pessoas que estavam me ouvindo também tiveram que romper a barreira do medo e expor os seus traumas e dores também. Eu lembro que quando nós fomos para a viagem prática, o Espírito de Deus se movia com uma graça diferente, porque nós tínhamos marcas para testemunhar, de que nós nos expomos também àquela realidade de dor, né? Nós nos expomos também àquela situação, né? De estar diante de alguém para expor aquilo que dói, aquilo que machuca, né? Para a gente encontrar liberdade no Senhor. Tem uma amiga aqui, Petrolina, que ela é terapeuta, né? E ela fala isso. Você expõe para doer, para você não conviver mais com essa dor. Né? Então, a verdade do discipulado é exatamente essa. A gente conduz o outro a expor aquilo que é difícil, mais simples ou complexo que seja, né? Para que dor momentaneamente ele não tenha mais que conviver com isso. Por isso, se nós não passarmos pela porta, não passarmos pelo processo. Por isso
que a gente também se submete ao processo de discipulado constante. Porque se a gente não passa por essa porta, a gente não tem legitimidade para trazer o outro para esse lugar. A voz do Senhor me conduziu. Deixa a voz do Senhor conduzir você também. Né? Olha para as marcas da minha história. Deus tocou nesse lugar aqui. E Ele pode tocar nesse lugar também, em você. Nós não seremos capazes de conduzir as pessoas para uma vida de liberdade sem ouvirmos o Senhor, de forma alguma. Elas não reconhecerão outra voz que não seja a voz do pastor de suas almas, Jesus Cristo. Né? Elas não vão reconhecer a sua voz de conselho se essa voz de conselho não vir do bom pastor. Sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra aqui? É que Jesus fala assim, né? No versículo 5. Mas de modo nenhum, a partir do 4, né? Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. E eu acho que isso aqui é um ponto muito importante para a gente pensar. Se as nossas relações de discipulado elas não estão frutificando e as pessoas estão se quebrando ou se afastando de nós, será que a gente está falando em nome do Senhor? Será que a gente está passando pela porta, ouvindo a voz de Deus e aquilo que a gente está falando é a voz de Deus ou é a nossa própria voz? Porque aqueles que pertencem ao Senhor, eles fogem da voz que eles não reconhecem. Então, a gente precisa trazer isso como uma responsabilidade para nós, embaixadores do reino de Deus, que servimos o corpo de Cristo. Né? As nossas vozes e os nossos conselhos não servem de absolutamente nada, além de roubar as pessoas, conduzi-las à morte e destruí-las ainda mais, se esses conselhos forem dados fora da palavra do Senhor. Se aquilo que a gente oferece para as pessoas não passou pela porta, que é o Senhor Jesus, e não nasceu no coração de Deus, guiado pelo Espírito Santo, só vai roubar ainda mais as pessoas, continuar conduzindo elas à morte e destruir elas ainda mais. Um conselho mal dado, mal colocado, no tempo errado, ele pode destruir a vida de alguém. Ele pode dividir a vida de uma pessoa e ela nunca mais retornar para o lugar. Sabe? Então, a gente precisa usar o Espírito Santo como esse termômetro da verdade. Deus, quando eu for ouvir alguém a partir de hoje, eu não vou mais normalizar isso. Não vou mais tratar como uma situação qualquer. Eu não vou mais tratar somente como uma simples conversa. Pelo contrário. Né? Senhor, fala para mim, me conduz, me ajuda a ouvir o Senhor enquanto a gente conversa. Eu gosto muito de fazer discipulado com as pessoas, né, comendo, né, na mesa, ou em algum lugar, ou sentado em alguma praça, né, em algum lugar que proponha liberdade, mas que também não seja formal ao ponto de trazer medo, né? O último discipulado que eu tive presencial, né, com o apóstolo Flávio, a gente estava numa cafeteria. E foi tão bom, porque eu falei de coisas tão difíceis para mim, coisas pesadas, num ambiente maravilhoso, tomando café, que eu amo, comendo uma coisa gostosa, e a gente foi trocando palavras, experiências e coisas que ele falou são pontuais para mim ainda hoje, né? Então, os nossos conselhos, sem passar pela porta, sem passar por Jesus, eles não têm o que oferecer para o outro. O ouvir ativo pelo Espírito Santo nos lembra, dentro do processo do discipulado, que Cristo ele é o centro de todas as coisas.
E somente dele vêm todas as coisas. A resposta, a libertação, a restauração, a mudança de vida, a nova vida em Cristo Jesus, a direção, sabe? A tomada de decisão. Todas essas coisas, elas fluem de Jesus. Elas fluem do centro, que é Cristo, para todas as direções da nossa vida e para todos os lugares que nós vamos conduzir as pessoas à nossa volta. Tudo flui de Jesus. Quando Jesus fala da sua missão, quando Jesus fala da sua relação com os discípulos, quando Jesus fala dos milagres, quando ele fala daquilo que ele fez, daquilo que ele vai fazer, ele sempre parte do princípio que é ouvir o Pai em primeiro lugar antes de fazer qualquer coisa. Né? Quando Jesus fala, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Né? O filho não faz nada que o pai não tenha feito, que o pai não está falando para ele fazer. Né? O ponto de partida, a primazia da obra de Cristo. Lembra, eu acho muito interessante quando Maria fala para Jesus, né, no primeiro milagre dele no casamento, se Jesus, eu fico imaginando ela, né, contextualizando, Jesus, pelo amor de Deus, acabou o vinho, como é que o casamento vai continuar? Você tem que fazer alguma coisa. Ela sabia da capacidade, ela sabia diante de quem ela estava. Né? E aí é interessante que Jesus fala para ela, me lembro, chegou minha hora, se acalma, tenha paz. Né? E aí eu fico imaginando o coração de Jesus esperando ouvir o Pai. Deus, o que eu faço? É agora ou não é? Né? Óbvio, eu estou contextualizando. Né? Quando aquela mulher adúltera, né? Para mim, a Bíblia não fala, mas quando Jesus abaixa para poder riscar no chão, né, e tudo mais, aquela coisa, eu imagino que Jesus parou, sabe para quê? Para ouvir Deus. E aí, Pai, o que eu faço? O que eu respondo? O que o Senhor quer fazer aqui e agora? Gente, Jesus era dotado de sabedoria também. Ele podia dar uma resposta que é desarmar todo mundo, como ele deu. Mas, para mim, essa pausa significa exatamente esse ouvir a Deus. Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho? Qual é a resposta? Ou qual é a pergunta, né, que eu vou lançar para que eles pensem no que eles estão fazendo? Então, ter essa postura de ouvir, de trazer o Espírito Santo como figura central do discipulado é extremamente importante. É extremamente importante porque ele vai mudar completamente a perspectiva daquilo que a gente faz. Né? E você vai ver os frutos serão completamente diferentes. As pessoas vão encontrar liberdade para abrir o seu coração, independente daquilo que elas tenham para fazer e para falar. Elas vão encontrar coragem e liberdade para expor. Tá? Tem algumas referências, né, daquilo que eu estou falando, mas eu compilei, né, como eu estava fazendo, juntei todas as coisas em um arquivo só, e assim que a aula acabar, eu vou mandar para o apóstolo Valmir e ele envia para vocês, tá? E lá tem as referências, aquilo que eu estou falando. Eu estou tentando ser o mais fiel possível ao que eu escrevi, que é para facilitar a compreensão depois, quando vocês forem ler, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa a comentar, fica à vontade para levantar sua mãozinha e me interromper. Viu? O segundo conceito importante, né, que a gente vai ver, né, ou rever, na verdade, está na habilidade de perguntar, de fazer perguntas. E por que isso? Porque a habilidade de fazer perguntas ela vai moldar a maneira como esse discipulado vai ser conduzido. Né? A habilidade de fazer perguntas ela é importante porque você, de alguma forma,
guiado pelo Espírito de Deus, você vai conseguir conduzir o outro a chegar em lugares difíceis, né? Processar essas situações difíceis para poder sair delas. Sabe qual é a grande questão? Quando a gente fala sobre desenvolvimento, crescimento espiritual e pessoal, eu não estou falando numa linguagem coach, não, tá? Nada contra também, mas eu estou falando sobre desenvolvimento humano mesmo, né? Sobre a gente aprender a resolver as etapas da nossa vida para que essas etapas não agarrem mais a gente e a gente consiga andar em direção ao propósito de Deus. Quando a gente ignora alguma coisa, provavelmente em algum momento a gente vai retornar para aquilo que a gente ignorou. E a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. E eu não estou falando, eu confessei, eu cometi um pecado e eu nunca confessei ele para ninguém. Não, eu não estou falando sobre isso. Né? Porque isso tem a ver com perdão e essa dinâmica de confessar para ser perdoado, né, pertence ao Senhor. A gente expõe para as pessoas aquilo que a gente não consegue lidar. Né? Se eu tiver que confessar todos os dias aquilo que eu faço de errado para alguém ao vivo, eu vou ter que gastar as 3 primeiras horas do meu dia falando sobre o dia anterior. Depois eu começo a viver. Não que eu esteja negando essa prática da confissão, porque ela é uma disciplina espiritual e ela existe e ela é legítima. Mas o que eu estou falando aqui é sobre a gente resolver questões em abertos da nossa vida para que depois a gente seja livre, emocionalmente livre, sabe? Espiritualmente livre para seguir aquilo que Deus vai nos propor daqui para frente. Então, saber fazer perguntas chaves é conduzir as pessoas para esse lugar de liberdade, né? Então, como forma de prevenção, né, isso não é um dado científico, né, o nosso cérebro ele tende a bloquear memórias de situações que nos causam, ou nos causaram, ou ainda nos causam dor. Né? Por exemplo, alguém que passou por algum abuso, seja ele físico, né, de violência, ou um abuso sexual, ou um abuso, uma negligência, né, um abuso na área sentimental, um abandono quando criança. Se você for ver, a grande maioria dessas pessoas bloqueiam essas memórias como forma de prevenção. Né? Por isso, perguntas, boas perguntas, e inspiradas pelo Espírito Santo, elas podem trazer traumas e situações de dor à tona, né? Mas que serão alcançadas, né, com cura pelo poder da palavra de Deus e pela revelação de Cristo dentro dessas situações. E por que eu estou falando sobre o poder da palavra de Deus que traz cura e a revelação de Cristo? Porque o nosso objetivo é enaltecer o poder da palavra, das escrituras dentro desse processo de cura. Senão ele se torna místico, né? Senão ele se torna algo muito subjetivo, sabe? Ou até mesmo muito científico. Existem milhares de pessoas no mundo que fazem terapias e têm as suas vidas bem resolvidas. Mas eu estou falando sobre o poder das escrituras que vai trazer Cristo para o centro da vida dessa pessoa. Existem pessoas que hoje são muito bem resolvidas nas suas vidas porque elas fazem acompanhamento terapêutico, psicológico, conseguem viver a vida de uma qualidade excelente. Mas elas não têm algo que é essencial na vida do homem, que é Cristo como centro. E Deus guiando todas as coisas, que é da onde vem a plenitude da vida. Então, essa é a grande diferença. Então, para a gente alcançar esse lugar em que, às vezes, as pessoas não têm nem consciência de que elas estão, a gente vai começar por onde? Né? E aí, primeiro ponto, comece pela família. Né? Nós somos produto do nosso seio familiar, do nosso sistema de família que nos moldou.
né? Eu lembro que eu tenho uma aula muito legal sobre família, eu não vou ter tempo para falar sobre sistema familiar, né? É uma aula longa, mas existem basicamente, né, 5 tipos de família que podem nos ajudar a nos identificar, né, como indivíduos. E esses sistemas de família, quando a gente começa a tocar neles, né, ou usar eles como pressuposto, a gente começa a identificar questões na nossa vida adulta, porque nós somos produto de um seio familiar. Né, Marcos? Você está falando isso, não vai dar tempo de tocar no assunto, então como é que eu vou desenvolver isso? A gente vai ver daqui para frente. Formule perguntas que levem pessoas, que leve a pessoa, na verdade, a descrever os seus vínculos, né, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com parentes próximos e pessoas com quem ela cresceu junto. Compreender esse pano de fundo, né, familiar e fazer com que a pessoa reflita sobre eles. Lembra, a habilidade de fazer pergunta, ela está baseada em a gente fazer perguntas que fujam do sim e do não. Tá? A gente precisa fugir do sim e do não. Ah, isso sim. Ah, isso não. A gente tem que fugir disso. A gente precisa fazer perguntas pontuais, mas que façam com que as pessoas desenvolvam, né, a sua fala para que a gente devolva essa fala para ela. Vamos dar um exemplo aqui. Você está conversando com alguém, você está perguntando sobre a vida familiar dela, e aí você pergunta sobre os parentes próximos. Ah, quem eram os seus parentes mais próximos, né? Você tem algum primo, algum tio, alguém que foi muito importante para você? E nessa hora ela vai engasgar. E aí ela vai tocar no nome de alguém, sei lá, de um primo distante, né? Ou de um primo que cresceu com ela. Aí a gente pode voltar para esse lugar. Eu percebi que quando você falou sobre esse primo, né, você mudou o tom da conversa, foi mais difícil de falar sobre ele. Aconteceu alguma coisa? Você lembra de alguma coisa? E aí, muitas vezes, ela vai acessar situações que ela nem se recorda, mas que, por conta de perguntas importantes, você vai devolver para ela aquilo que ela nunca percebeu. Então, entender a dinâmica familiar e o ambiente que a pessoa cresceu vai ajudar você a formular perguntas chaves e importantes. Mas você deve estar pensando, né? Ah, Marcos, mas você está falando sobre discipulado, e eu conheço a maioria das pessoas que vivem comigo. A maioria das vezes a gente conhece as pessoas no ambiente eclesiástico. Quantas vezes a gente não conhece as pessoas no seu ambiente familiar? Quantas vezes a gente não se atenta ao fato de que a gente nunca perguntou ou que a gente nunca achou importante entrar nesse lado da história? A pessoa está caminhando anos no ministério com a gente e a gente nunca parou para pensar sobre isso. E quando a gente toca nesse determinado assunto, a gente pode levar ela a uma compreensão de que aquilo que trava ela hoje está ligado a situações que estão lá no passado. Deus redimiu todas as coisas. Não estou falando sobre cura interior, ou sobre regressão, ou sobre maldição hereditária, não, estou falando sobre memória. Estou falando sobre gente. A gente tem memória. E elas, de fato, moldam aquilo que nós somos hoje. Então, fazer perguntas assim é muito importante. Depois, faça perguntas que guiem, né, pelas fases da vida. E na sua cabeça, ou no seu plano de discipulado, e aqui eu quero dar um ponto muito importante, é uma ferramenta que eu, pelo menos, acho super importante, e que eu uso isso na minha cabeça, tá? É, você quando você for conversar com alguém, crie na sua cabeça um plano de conversa.
sabe? Seja teórico mesmo, e ser teórico não exclui o poder e a presença de Deus. Pelo contrário, ele traz a presença de Deus com ainda mais intencionalidade. Crie um plano de discipulado dentro da sua cabeça, ou anota num papelzinho, sabe? Constrói uma linha do tempo com essa pessoa. Mesmo que, lembra que eu falei para você, você não precisa ser formal. Você não precisa estar sentado numa mesa diante da pessoa, você não precisa estar diante de uma situação formal, uma hora de conversa e aquela coisa toda. Você pode estar dentro de uma lanchonete e ainda assim estar desenvolvendo essa linha e conduzindo a pessoa dentro da sua história para ela encontrar o que está travando ela hoje. Entendeu? Então, assim, crie na sua cabeça um plano de discipulado e divida a vida dessa pessoa em fases. Né? Primeiro ponto, né? Comece a perguntar a ela, depois que você sair do ambiente familiar, como foi a sua infância? Né? Como foi o seu crescimento quando você tinha, sei lá, uns 2 anos, né? 3 anos? Assim, vai fazendo essas perguntas que são muitas vezes feitas de forma informal, mas que para você significa muita coisa. Né? E registre, de alguma forma, essas respostas na sua cabeça. Se você tiver a oportunidade, escreve o que a pessoa estiver propondo, falando para você, abrindo para você. Né? Depois de um tempo, lembra, e eu falei isso, acho que na última aula, não abra tudo de uma vez. Numa conversa, você vai perguntar à pessoa sobre todas as fases da vida e sobre tudo que ela viveu com a família dela. Então, você mata ela e afoga ela nos problemas dela e você precisa dar conta de administrar e ajudar. Né? Divida isso em conversas. Divida isso ao longo da vida, até porque o discipulado ele é um vínculo para a vida. Né? Você está construindo um relacionamento, mas seja intencional. Né? Lembra que eu falei para vocês de um menino que se tornou um excelente amigo para mim, desde que a gente se mudou aqui para Petrolina, e ele começou a abrir a vida dele, né, para mim. E, intencionalmente, eu fazia isso aqui que eu estou falando para vocês. Né? Eu começava a perguntar, mas como que sua mãe e seu pai sabia que ele tinha, e que tem uma irmã e tal, e eu conheci a irmã dele, ela faz parte da mesma igreja que a gente. E aí depois eu fui perguntando do pai, fui perguntando da mãe. E tinham situações que eram muito difíceis para ele de falar. E às vezes ele falava, mano, aconteceu uma situação assim, 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 eu me sentia assim. E eu devolvia para ele. Né? Como que é se sentir assim? Sabe? E a gente foi desenvolvendo. E, naturalmente, ele ia abrindo coisas da vida dele, né, que ele tinha muita dor para falar. E foi interessante que depois de um tempo, eu fui encorajando e tal, e agora ele está fazendo acompanhamento terapêutico, psicológico, com questões que não têm a ver só com o ambiente espiritual, tem a ver com a vida como um todo. E a gente continua caminhando no nosso relacionamento, a gente é muito amigo, a gente divide a vida com o Senhor, a gente divide as escrituras, mas eu também intencionalmente continuo fazendo perguntas que ele pense sobre. Então, divide a vida, né, de 5 em 5 anos e por etapas, né, processando as fases da vida junto com essa pessoa. Processe as fases da vida junto com ela, sabe? Isso vai ser muito mais efetivo, né? A gente consegue andar e guiar as pessoas por memórias e processos que muitas vezes são dolorosos e que se perduram por anos da vida, sabe? Por causa de situações mal resolvidas. Então, quando a gente intencionalmente entra nesses aspectos da vida, né? A gente entra nessas fases da vida, a gente vai promovendo cura para as pessoas gradativamente, sabe? A gente vai trazendo as verdades do reino de Deus gradativamente para que elas experimentem, né, de uma vida baseada no poder de Deus. E como que a gente vai formular essas perguntas que envolvem as fases da vida e as estações
né, importantes da vida. Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, nessa fase inicial, como é que foi a sua infância? Né? Com que você brincava? Né? Você tinha um quarto só para você ou você dividia esse quarto com alguém? Né? Você dormia com a luz acesa, com a luz apagada. Isso são coisas que pode parecer subjetiva e sem importância, mas que elas dão um sentido, né? Muitas vezes a como a pessoa reage no dia de hoje. Por exemplo, pessoas que dividem o quarto a vida inteira com muitos irmãos, ela vai ter facilidade de viver em comunidade, dividir aquilo que tem, mas ela vai ter dificuldade de ser verdadeira com aquilo que sente. Porque muitas vezes ter muitos irmãos e dividir muitas coisas faz com que ela não tivesse liberdade de expressar. Ah, eu queria isso aqui. Não, você não quer nada, não. Porque se eu der para você, eu vou ter que dar para todo mundo. Então, todo mundo vai comer igual. Sabe? Você está vendo como que uma pergunta bem formulada ela pode trazer entendimento sobre muitas reações hoje. Perguntas a respeito da infância podem revelar, porque aquela velha história, uma criança ferida é um adulto ferido. Se essa criança não for resolvida, esse adulto também não vai ser resolvido em muitos aspectos. Né? E aí a gente vai mudando de fases e estações, como era essa relação com seus colegas na escola, né? Seus pais eram presentes na sua vida acadêmica, eles faziam parte da sua vida. Eu lembro, vou dar um exemplo da minha vida. Por muito tempo, eu acho que eu até usei isso aqui como exemplo. Tinha um amigo meu que a gente estudou a vida inteira junto, né, até o ensino médio, que ele morava do lado da escola e quase todos os dias eu ia para a casa dele jogar videogame. Só que na época não tinha WhatsApp, né, celular, essas coisas. E minha mãe não fazia ideia de onde eu estava depois que eu saía da escola. Ela estava trabalhando. Então, ela não sabia se eu chegava em casa meio-dia e meio, que era a hora que eu deveria chegar, se eu saísse direto da escola para casa. Ela não sabia se eu chegava 4 horas da tarde. Né? Eu só tinha que chegar antes das 5, porque era a hora que ela ia estar chegando em casa. Então, para ela não brigar, né, ou me preservar dela brigar comigo, eu só tinha que chegar antes dela. Mas ela não estava nem aí. Ela não tinha essa preocupação. E eu lembro que por muito tempo eu comparei a minha mãe à mãe dele. Eu falava assim, nossa, a dona Eliane e o dona Fernando cuidam tão bem dele, né? Minha mãe não está nem aí para mim. A hora que eu chegar em casa, minha filha não está nem aí. Só que eu não tinha consciência da necessidade, né? Ela tinha que trabalhar, não era uma opção. Mas eu não tinha essa consciência, essa maturidade. Então, existia uma comparação dentro de mim. Então, você está vendo que, e às vezes, isso, por muito tempo dentro de mim, foi um problema. Hoje, não. Hoje, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. E tudo que ela fez por mim, eu levo como um exemplo eterno, sabe? Mas entender isso, a falta e a ausência, pode determinar muita coisa. Como foi a sua adolescência? Você mudou muito de escola? Como foi o seu primeiro emprego? Sabe, coisas que vão ajudando a gente a se ambientar na vida do outro e traz vínculo, proximidade. Perguntas que são abertas, elas trazem informações extremamente importante para a gente saber onde a gente precisa tocar e por onde o Senhor quer nos guiar dentro dessa relação de discipulado. Lembra, se o objetivo é levar a pessoa a viver uma vida plena com o Senhor, saber o caminho que eu devo seguir, não interessa se esse discipulado começou ontem ou se esse discipulado tem 10 anos de relacionamento. Perguntas importantes, guiadas pelo Espírito Santo, elas são necessárias a todo instante, em qualquer coisa que a gente for fazer, né? E aí, o papel do Espírito Santo dentro desse processo, né? Nesse processo do virativo,
a gente precisa conduzir a pessoa que está sendo ouvida em 3 pontos essenciais, né? Você precisa ter claro na sua cabeça: eu estou ouvindo essa pessoa e eu preciso passar por esses 3 pontos aqui, senão eu não vou ser efetivo. E o primeiro ponto é que ela entenda e perceba o Senhor nos seus momentos de dor durante a sua vida. Ela precisa perceber a presença de Deus. Sabe por quê? Isso é tão importante assim? Porque qual é o papel do diabo, né? Qual é o único poder que o diabo tem? É mentir, certo? E se ele mente para você a respeito de quem você é e a respeito de quem Deus é, ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa de maldição, ele não precisa de pecado, ele não precisa de demônio, ele não precisa de mais nada. Se ele enganou você a respeito da sua identidade, se ele enganou você a respeito da natureza e do caráter de Deus, ele não precisa fazer mais nada. Você pode ser crente a vida inteira e permanecer duvidando da sua identidade em Cristo, de quem você é e daquilo que Deus é e é capaz de fazer. Você pode servir a um Deus falso sem saber, acreditando que você está servindo a um Deus todo-poderoso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter como objetivo é conduzir essa pessoa para que ela entenda e perceba o Senhor nos momentos de dor durante a vida dela. Porque a hora que ela voltar, a hora que ela tiver situações que ela vai lembrar daquilo que foi difícil e traumático para ela, e ela pensar em retornar para aquele lugar, ela vai lembrar que Deus estava lá e que aquela porta foi fechada. E para usar isso como exemplo, né, eu quero que a gente leia Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 16. E a gente vai ler ele todinho, né, do 1 ao 16. Porque se a nossa conversa não for guiada pelo poder dessa palavra, a gente não consegue fazer a pessoa perceber que Deus estava nos momentos de dores da vida dela. E aí, o texto diz assim, Salmo 139, do 1 ao 16. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Interessante, né? Davi começa a descrever essa onisciência, onipresença e onipotência de Deus, falando daquilo que é simples, sentar e levantar, né? Aonde começa o meu dia e aonde termina o meu dia, né? Olha como é importante. E de longe, o Senhor penetra os meus pensamentos. Aquilo que é íntimo e que às vezes nem eu mesmo conheço, mesmo de longe ou de perto, o Senhor sabe o que está passando. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, todos os meus caminhos, todos eles. E aí eu quero me apegar a essa palavra, conhecer. Deus conhece todos os meus caminhos, significa que Ele anda comigo em todos os meus caminhos. Pode parecer óbvio para você, pelo seu tempo de caminhada com Jesus, né? Mas todas as vezes que eu leio esse salmo, parece que é a primeira vez que eu estou lidando com essa verdade, porque ela se torna ainda mais poderosa dentro de mim e ela desce daquilo que eu conheço, ela deixa de ser somente aquilo que eu conheço e sei, e ela passa a ser aquilo que eu creio, né? E aquilo que eu assumo como fé dentro de mim. E ela desce para o meu espírito, ela vem como um selo dentro de mim. Deus conhecer todos os meus caminhos. É Deus conhecer o meu caminho de luta e é Deus conhecer o meu caminho de serviço cristão. É Deus conhecer o meu caminho de trauma e é Deus conhecer o meu caminho de pregador, né, de pastor da palavra do Senhor. É Deus conhecer o meu caminho de pecado quando eu fui a pior pessoa nessa vida e é Deus conhecer o meu caminho quando eu estou diante dele chorando
e lembrando daquilo que ele fez por mim. É Deus conhecer o meu caminho de filho abandonado de um pai vivo e Deus me conhecer quando eu estou reconhecendo, sendo cheio da consciência da paternidade de Deus dentro de mim. Olha como isso é libertador. O texto segue. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No momento de paz, no momento de alegria, no momento em que eu estou na igreja e o culto é poderoso e o culto é cheio da unção de Deus, lá o Senhor está. Mas, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tenho que descer ao lugar onde as minhas emoções são difíceis, onde as minhas emoções são quebradas, onde eu sou disfuncional, onde eu sou desonroso, onde eu ainda tenho traumas, desvios no meu caráter, e é difícil para mim lidar com isso. Lá o Senhor também está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Por mais longe que eu vá, eu ainda posso encontrar a mão do Senhor para me conduzir de volta. Eu lembro que no ano de 2012 e 2013, eu me afastei do Senhor, né? E eu segui um caminho, tipo assim, eu vou me sujar muito para ver se Deus me esquece, né? Tinham alguns amigos meus que já tinham se desviado, estavam vivendo a vida deles longe do Senhor, e eu também queria viver a minha, porque afinal de contas a vida era minha, né? Só que, a dinâmica que eu tinha era essa: eu vou me sujar, eu vou me envolver com pecado, eu tinha traumas e buracos dentro de mim absurdos, e eu falei assim, eu vou me sujar o máximo que eu posso, e Deus vai me largar, e aí eu posso viver a minha vida. E eu fiz isso por quase 2 anos. Até que um dia Jesus me encontrou, e Deus falou para mim assim, eu não abro mão daquilo que é meu. Ou você retorna para mim, ou você retorna para mim. Que a vida sem mim não tem sentido. E aí eu me senti tão cheio de temor naquele dia que eu falei assim, meu Deus, eu acho que Deus está falando para mim que se eu não voltar para ele eu vou morrer. E de fato, acho que essa era a palavra que Deus estava falando comigo. Só que eu lembro que eu falei assim, Deus, eu já fui tão longe, eu já me envolvi em tanta coisa, sabe? Eu marquei o meu corpo, eu marquei as coisas em mim de uma forma tão promíscua e tão quebrada, sabe? Eu lembro de Deus falar isso comigo, não tem lugar tão longe que eu não possa conduzir você de volta. Mas, gente, como isso é libertador? Porque não tinha a ver com esse sentimento de perdão, de ser perdoado e de simplesmente apagar o que eu tinha feito. Tinha a ver com a consciência de que Deus ia me guiar no caminho de volta. Deus ia estar comigo no caminho de volta. Era a consciência da presença de Deus no caminho de volta. Isso era a coisa mais impressionante e essencial. E pensa no ano, do como foi poderoso e duro e difícil para mim fazer esse caminho de volta. Eu estava lidando agora com coisas, com situações, sentimentos e coisas dentro de mim que eu nunca tinha lidado antes. E ainda assim, Deus estava me guiando nesse caminho de volta. Né? E aí o texto segue, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz
ao meu redor, e ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, trazer as pessoas para dentro dessa consciência de que Deus está em todos os momentos e situações da vida, sejam eles em pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte. É essencial para que esse ouvir ativo alcance o seu objetivo principal, que é trazer Cristo para o centro. Eu vivi uma experiência muito bonita assim na minha vida. Eu tinha muito problema com medo. Eu tinha medo, muito medo. Eu tinha medo de gente, eu tinha medo de falar a verdade, eu tinha medo de me comprometer, eu tinha medo de falar sobre aquilo que era difícil para mim, eu tinha medo de dar passos importantes na vida, de tentar coisas, né, de me relacionar com as pessoas de uma forma honesta, sincera. E aí, um dia, eu fui ter uma aula, né, sobre mentalidade de vítima e medo. E aí, eu acho que eu falei isso aqui, a professora sentou comigo para conversar, e o primeiro ponto, ela era estrangeira, eu não falava inglês, eu precisava de um tradutor. E o tradutor ia escutar tudo que eu tinha para falar. Já era uma exposição dupla, então eu tinha que vencer isso. E aí eu lembro que ela começou a me perguntar algumas palavras muito chaves, e aí eu falei para ela, meu maior medo é que eu tenho ser abandonado, se eu admitir as coisas que são disfuncionais dentro de mim. E aí ela fez uma coisa que foi simples, gente, simples, e que foi libertadora para mim. Ela falou assim: feche os seus olhos e imagina a situação mais difícil para você, que te causa mais medo. E aí eu me vi em uma situação que era uma situação de abandono, mas que era uma vida no cotidiano. Eu estava brincando na sala da minha casa. E meu pai estava sentado no sofá e me reprovando, né? Tipo, eu brincava com alguma coisa, ele falava assim, esse menino aí, não sei não, viu? Isso aí não presta, isso aí vai ser alguma coisa ruim. E quando eu olhei para a porta, minha irmã mais velha estava em pé na porta, olhando para mim e rindo, né? De mim brincando e tal, bem feliz, assim, e com um olhar cheio de amor. E aí ela falou assim, descreve o que você está vendo. E aí eu fui descrever para ela e ela falou assim, aonde Jesus está nessa cena? E quando ela falou assim para mim, aonde Jesus está nessa cena, a primeira coisa que eu vi foi o rosto da minha irmã. Gente, e olha, isso foi o suficiente para eu entender que Jesus estava na minha jornada. Porque a minha irmã era uma das figuras mais presentes na minha vida. E Jesus, ele estava na minha história representado pela figura dela. E isso me trouxe um lugar de liberdade, né? Então, vamos ser intencionais e levar as pessoas a perceberem Cristo dentro das suas histórias. O segundo ponto, importante no ouvir ativo, trazer o entendimento do poder que as Escrituras têm de restaurar a alma e tudo aquilo que foi quebrado dentro do ser humano. E o primeiro texto que a gente vai ler está em Salmos 19, do versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Então, o primeiro ponto, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela tem poder de trazer de volta aquilo que já foi perdido. A lei do Senhor é poderosa para restaurar e trazer de volta ao lugar aquilo que foi perdido. Óbvio, o filho abandonado, provavelmente o pai pode não voltar, o pai pode não entrar para a sua história novamente, e o ponto não é esse. O ponto é, Deus pode restaurar a identidade de filho. E ainda que ele seja órfão de um pai vivo, ele pode viver a plenitude do entendimento de que a paternidade de Deus ela é suficiente para trazer saúde e vida para ele. A paternidade de Deus ela é suficiente para fazer dele o pai mais excelente que o filho dele pode ter. Porque a lei do Senhor ela é perfeita, ela restaura a alma para o seu lugar original, que é sujeita ao Senhor, que é submetida às verdades de Deus. Né? E ela dá sabedoria aos humildes, aqueles que decidem se dobrar diante do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos, eles não mudam, eles não são passíveis de dúvida. Trazer as pessoas para essa convicção da palavra de Deus, de que aquilo que a palavra de Deus diz, Deus é perfeitamente capaz de cumpri-lo. Né? E que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Né? Somente a palavra de Deus é capaz de fazer a gente olhar a nossa vida e a nossa história por uma perspectiva de restauração e mudança. Somente a lei de Deus é capaz de iluminar os nossos olhos para ver aquilo que nós não somos capazes de ver. Como eu falei, enxergar Deus nos momentos de dor e escuridão na nossa vida. Isso é o que diferencia o cristão de qualquer outra pessoa no mundo. É o Espírito Santo vivendo dentro dela e andando com ela dentro desse processo. E o versículo 9, o temor do Senhor é límpido, claro, né? E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Né? Isso livra as pessoas desse sentimento de justiça, sabe? Todo aquele que foi ferido, ele procura, mesmo que inconscientemente, ferir na área que ele foi ferido, sabe? E quando a gente olha para o temor do Senhor como esse lugar, né, de justo, né, que nos põe nesse lugar, diante do Senhor, diante do justo juiz, né, que nos leva a uma vida límpida e clara, né, transparente diante do Senhor. Quando a gente coloca os princípios e valores da vida com o Senhor como algo eterno e que não muda, uma alma ferida vai parar de perseguir a justiça própria e vai começar a perseguir a justiça de Deus, uma vida cheia de verdade e cheia do poder de Deus para restauração e plenitude. Sabe? Essa é a grande diferença de trazer a lei do Senhor para dentro dos processos de vida, para dentro dos processos de um discipulado saudável e verdadeiro, profundo. O próximo texto que eu queria que você abrisse está em Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim: Filho meu, não esqueças. Espera aí, deixa eu só mandar a versão, porque eu gosto muito dessa versão aqui, da nova versão transformada. Que diz assim: Filho meu, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. O
que a primeira coisa, eu preciso permear o coração daquilo que vem de Deus. Lembra que o maior inimigo da restauração do homem é o seu coração, porque é o que de mais enganoso que o homem carrega. É assim que a Bíblia descreve o coração do homem. Então, encher o coração da instrução e dos mandamentos do Senhor é o primeiro ponto para nos guardar, né, de uma vida de mentira e de uma vida de inseguranças no Senhor. E aí o texto segue. Se assim viver, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Vai encontrar descanso mesmo em meio a uma história de dor. Ele não é mais uma vítima, agora ele é um sobrevivente. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço. Escreva-as no fundo do seu coração. Ou seja, ponha as verdades, a bondade e a lealdade, né, como escudo para o seu coração, para as suas emoções. Use a bondade e a lealdade como filtro para as suas escolhas, né? Quando a gente conduz as pessoas nessas verdades, a gente está promovendo liberdade. Só, só uma alma ferida sabe o quanto é doloroso lidar com os traumas, lidar com os seus desafios diários, lidar com as suas questões que não foram resolvidas na vida. Só aquele que passa conhece a sua própria história. Só que quando a gente traz isso aqui, que a bondade e a lealdade sejam um escudo para o seu coração, seja um memorial, que você olhe para você e você veja, né? Viu? Quando você usa um cordão, você para diante do espelho para se olhar, ele está ali, ele está visível, né? Que a lealdade e a bondade, no nome do Senhor, né? Guardem você, sejam como um memorial para você, porque agora você é um sobrevivente da sua história. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas, ou seja, um bom testemunho. Lealdade e bondade, né? Elas são bases para um testemunho vivo da fé cristã. É isso o que o coração ferido busca no outro. É isso o que bondade, acolhimento e lealdade. Não tem nada pior e mais doloroso do que você abrir a sua história para alguém e depois a sua história se tornar tema de pregação, ou a sua história se tornar pauta de alguma conversa, sabe? Isso quebra. Então, aquele que busca por ajuda, né, o que ele procura no outro é bondade e lealdade, acolhimento. E se o seu testemunho de vida é permeado de lealdade e bondade, pode ter certeza que o ferido de alma vai achar você em algum lugar. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento, não dependa da sua própria lembrança, não dependa do seu próprio conhecimento, baseado naquilo que você já viu e já ouviu em algum lugar da sua vida e da sua história. Não dependa disso, confie no Senhor, confie no poder da palavra que restaura todas as coisas no lugar. Busque a vontade de Deus, a vontade do Senhor em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não faltará direção. Pessoas que têm a vida quebrada em muitos episódios da sua vida, elas não conseguem uma direção, elas não conseguem seguir por um caminho, elas não conseguem perseverar em coisas simples da vida. Sabe uma coisa que eu percebi há pouco tempo? É que eu tinha dificuldade de concluir um livro. E não que eu parava no meio do caminho, não. Gente, eu parava às vezes na última página. Sabe? Às vezes, você sabe o que eu fazia? Eu lia o último capítulo e depois eu começava a ler o livro todinho. E eu comecei a perceber que quando chegava no final, no último capítulo, ou na última
folha, ali no finalzinho, eu deixava o livro de lado por 2, 3, 4 meses. E eu comecei a perceber que isso era um comportamento padrão. E aí eu fui procurar na minha vida. Eu falei, por que eu faço isso? E aí eu comecei a perceber algumas coisas, sabe? Alguns padrões que eu fui trazendo para mim. Era com um livro, mas depois foi com um trabalho, depois foi com a faculdade, depois foi com uma relação, depois foi com uma relação amorosa, depois foi com uma relação de trabalho. Então, eu fui percebendo que isso era um padrão que se estendia em muitos aspectos da minha vida. Então, o que eu passei a fazer? Deus, eu não posso confiar em mim, naquilo que eu sei. Eu não posso olhar para aquilo que eu já vivi na minha vida e tomar isso como padrão. Eu preciso confiar que o Senhor me mostrará o caminho. Como eu vou refazer isso? Como que eu vou ressignificar essa dificuldade? E Deus tem me conduzido, né? E aí, versículo 7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. Lembra que eu falei? O virativo tem a ver comigo, porque não, tem muito mais a ver comigo, porque o desafio dele é deixar de lado aquilo que eu sei. É não confiar na minha própria sabedoria, é não valorizar demais aquilo que eu sei, mas me esvaziar diante do Senhor para que eu seja cheio daquilo que realmente importa. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Você terá vigor na sua vida. Né? Situações bem resolvidas trazem vigor. A gente vê aqui em Provérbios quantas promessas. E o que são promessas? São os efeitos, né? Que a palavra de Deus nos mostra que ela é capaz de exercer sobre a nossa vida. Então, quando a gente olha para esse segundo ponto, né, que é trazer um entendimento do poder das Escrituras para essa restauração de alma, de tudo aquilo que foi quebrado, eu preciso enaltecer isso mesmo. Eu preciso repetir constantemente para essas pessoas. Deus é poderoso para restaurar isso. Deus é poderoso para restaurar isso. Eu preciso ensinar elas a criar memoriais que vão trazer a importância da palavra para os olhos dela e não para aquilo que elas têm dificuldade de lidar na vida. Sabe? E o terceiro ponto é que a vida que foi encontrada pela palavra da verdade, ela é livre para viver segundo a liberdade que Cristo comprou na cruz. Ela agora saiu de cena. Não tem a ver com o quanto ela é capaz de fazer alguma coisa acontecer. Agora é Cristo consumou, Cristo conquistou, e agora eu vou desfrutar daquilo que Ele carrega e propõe para mim. Sabe, a batalha espiritual, ela começa e termina aí, nesse lugar de autoridade que Cristo começou. Essa guerra emocional com os meus traumas e conflitos, ela tem finalidade aí, onde Cristo conquistou todas as coisas. E aí a gente vai ler agora Salmos 1. Eu amo esse versículo. Salmos 1, versículo 1, que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. E a gente vê, né, esse processo, ou esse progresso, né, da perdição. Primeiro, um conselho, é a palavra que distorce, é a palavra que não é verdade, é eu ouvir de mim mesmo, né? É ouvir das minhas memórias. Não, você não pode. Não, você não é capaz. Não, você tem medo. Não, você foi abandonado. Não, você não sabe ser um bom marido. Não, você não sabe ser um bom pai. Não, você não sabe ser um bom filho. Não, você jamais vai ser um bom pastor. Né? Você não tem condições de fazer. É eu não ouvir o conselho do perverso, que é a mentira de Satanás, rodeando
a minha alma o tempo inteiro tentando me convencer daquilo. Segundo ponto, eu não posso me deter, eu não posso parar nas minhas lembranças. Se deter no caminho, né, dos pecadores aqui nesse contexto que a gente está falando, é conduzir a pessoa a essa compreensão. Você não pode parar. Você tem que lidar com a sua situação difícil e seguir em frente. Ai, mas eu estou inseguro, meu irmão. Respira e vai inseguro mesmo. Sabe? Ai, eu não tenho muita certeza porque eu tenho medo. Respira e vai lidar com o seu medo. Não pode parar. É não se deter, é não deixar com que essa lembrança seja determinante para você. A lembrança ela não pode determinar a saúde da sua vida. Ela vai sempre existir. Eu lembro de todos os meus traumas, de todas as situações difíceis que eu já vivi na vida. Eu lembro, elas estão guardadas aqui dentro. Elas não exercem mais domínio. Elas não conseguem mais me deter no caminho, porque eu já passei por elas. Entende? E o outro ponto, se juntar à roda dos zombadores é parar e desfrutar daquilo ali. Sabe? Quando eu me detenho na minha lembrança, eu me torno escravo dela de novo. É verdade. Eu não vou ser um bom pai, porque como é que eu vou conduzir o meu filho se o exemplo que eu tenho foi de um cara completamente quebrado e que não fez diferença na minha vida? Não, peraí. Não, eu tenho tudo o que eu preciso para governar a minha casa. E eu não posso parar nisso, pelo contrário, eu tenho que andar. E o outro texto é Hebreus. Amo esse texto de Hebreus, né? Porque, para mim, o autor de Hebreus, quando escreveu essa parte, né, o capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 3, parece que eu leio esse versículo, parece que o cara está falando assim, entusiasmado, sabe? Gritando e fomentando assim, vai, cara! Parece que ele está escrevendo isso, gritando, né? Diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Sabe, se livra daquilo que compromete sua mobilidade, que compromete a sua liberdade, que compromete a velocidade do seu caminho. Sabe, se livra disso e do pecado que insiste em te enganar e te parar. Se livra disso. Trate o pecado como pecado, trate ele num lugar de desprezo, sabe? Trate ele num lugar de que ele já foi vencido no Senhor. Corra, né? Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar fixo ou firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Líder e aperfeiçoador da nossa fé. Aquele que nos conduz e que molda a nossa fé nele, durante esse caminho, durante esse percurso. Agora, não, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. É, sabe, olhar para o Senhor e entender que, por mais difícil que seja lidar com determinadas questões, Cristo está ali para fortalecer a decisão de andar em verdade. O versículo 3, pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficaram cansados nem desanimados. Sabe? Pelo contrário, nós somos revigorados em Cristo por causa daquilo que ele fez. É isso que precisa permear a nossa palavra, né? A vida encontrada por essa verdade, ela é livre para viver segundo a liberdade que Cristo comprou. E a liberdade que Cristo comprou, ela é cheia de vigor, ela é cheia de vida e ela é cheia de disposição
para caminhar em plenitude com Ele, sabe? Quando trazemos o Espírito Santo para dentro dos nossos relacionamentos de discipulado, promovemos cura e poder, né, das Escrituras na vida daqueles que andam perto de nós e comem dos frutos que a gente produz na nossa vida. Sabe, esse é o objetivo. E agora a gente está caminhando para a conclusão de tudo isso, né? Se aceitarmos o desafio de deixar o Espírito de Deus nos guiar em tudo o que a gente faz, do mais simples ao mais complexo, mesmo que tenhamos experiência e conhecimento para a gente fazer sozinho o que está diante de nós, a gente vai experimentar de coisas sobrenaturais, até mesmo nos dias mais ordinários e comuns da vida. Se nós tivermos disposição para trazer o Espírito Santo para o centro das nossas decisões, sabe? Quando Deus falar com a gente assim, não entra nessa rua, não, entra nessa aqui, ou então no mercado, sabe? Não entra nessa fila, não, por menor que ela seja, entre nessa aqui, a gente não vai ficar com essa pergunta, será que é de Deus? Será que não é? Será que eu falo? Será que eu não falo? Naturalmente, o sobrenatural de Deus vai fluir e as pessoas vão ser alcançadas por aquilo que Ele pretende promover. Sabe, veremos novamente os cegos voltarem a ver, veremos novamente os surdos ouvirem, veremos novamente os aleijados andarem, veremos novamente a palavra de Deus assumindo o seu lugar no meio da igreja do Senhor, que é o nosso principal objetivo, é ver a palavra de Deus assumindo o seu lugar no meio da igreja do Senhor, de primazia e autoridade. Sabe por que a gente não vê mais essas coisas? Porque a palavra de Deus não é o primeiro dentro da igreja. A autoridade do Senhor não tem sido a única autoridade. Ela está sendo disputada por homens. Mas nós que conhecemos a verdade, somos chamados para sermos agentes de transformação e cultivadores de uma cultura bíblica e cheia de verdade, cheia de vida e cheia de alegria no Espírito Santo. Eu e você somos essas pessoas. Eu e você somos essas pessoas que vamos promover uma vida de liberdade, uma cultura de liberdade e transformação, sabe? Que o Senhor te conduza e que você seja um homem e uma mulher ainda mais cheio do Espírito Santo, através de tudo isso que a gente construiu nessas semanas, sabe? A minha intenção não é ser teórico, eu podia ser mais teórico, eu podia ser mais imparcial, mas não tem como a gente tratar da palavra de Deus olhando por uma perspectiva somente técnica e cheia de conhecimento, sabe? Não tem como a gente não falar da palavra de Deus na primeira pessoa. Eu. Porque se ela não me cortar, se ela não passar por mim, eu posso conhecer todas as ferramentas de discipulado e aconselhamento cristão e ainda assim ser vazio. Porque eu não passei pela porta, eu não passei pelo Cristo, sabe? Eu não passei pela porta das ovelhas para que eu possa conduzir aqueles que virão da mesma forma que eu fui conduzido. Então, que você seja um conselheiro cheio do Espírito Santo, sabe? Que você seja um discipulador cheio do Espírito Santo, que você seja um pastor, um mestre, um evangelista, seja aquilo que você fizer no reino de Deus e para o corpo de Cristo, que você promova o poder da palavra de Deus na vida daqueles que passarem por você, sabe? E a última palavra que eu tenho para você, nós começamos com ela e nós terminamos com ela. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, porque o objetivo dele é que a gente vá e faça discípulos de todas as nações da terra.
e nós só faremos discípulos de todas as nações da terra, através da palavra dele e nunca nossa. Sabe, a minha oração é que você seja conduzido por esse material e pela palavra do Senhor, sabe? E que você dê frutos, frutos e frutos eternos do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu terminei por aqui o nosso material, mas eu quero explicar uma coisinha para você. A gente vai ter uma atividade, né? Um trabalho prático, né? E eu quero que você leve esse trabalho muito a sério. Bom, eu vou só fechar aqui as minhas páginas, porque eu quero abrir o documento aqui para poder explicar para você. Ele vai ser simples. Vocês estão conseguindo ver a atividade? Alguém mostra aí, abre o áudio e fala aí, não estou. Não, não. Não estou conseguindo? Está aparecendo aqui, é o Explorer, está aparecendo os seus arquivos. Não está aparecendo a atividade, não. Tem que escolher outra página. Não estou conseguindo. Enfim, eu vou explicar, você vai compreender direitinho. Qualquer dúvida, você pode quer me perguntar. enviar para o WhatsApp? Eu tento abrir aqui. Pronto, perfeito. Espera aí, vou enviar agora. Que aí, se você ver, fica mais fácil. Pronto, enviei. Tá, filho, rapidinho aí que eu já vou abrir. Tá bom. Então, como é que vai funcionar a atividade? Eu vou falando enquanto o apóstolo abre. É um questionáriozinho bem pequenininho, né? Ele se chama, eu coloquei o nome de mapa de empatia, né? Por que mapa de empatia? A ideia é que você entenda e compreenda como que as pessoas dentro da sua comunidade percebem um discipulado e como elas esperam que o discipulado funcione, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai conversar com duas pessoas que você conheça, mesmo que elas sejam de outra igreja ou de outra comunidade, né? E que você faça essas perguntas que estão dentro desse mapa para elas, né? E que você escreva, né? Que você registre a resposta delas. Você pode enviar esse arquivo para elas e elas podem responder e te enviar de novo. Ou se você estiver ali ao vivo, você pode preencher. Você vai ser da forma que mais for conveniente a você. O importante é que as pessoas respondam, né, a essas perguntas e depois que elas responderem a essas perguntas, você vai responder a essas perguntas também. Tá bom? A primeira pergunta é a seguinte: o que você pensa e sente sobre a tarefa do discipulado cristão? Está vendo? Está aparecendo aí para vocês estão vendo? A primeira pergunta: o que você pensa e sente sobre a tarefa do discipulado cristão? Né? Qual é? E é aquela coisa, não existe uma resposta correta, é a maneira como a pessoa pensa e sente sobre a tarefa do discipulado cristão dentro da comunidade que ela está inserida, tá bom? Segunda pergunta, o que você vê quando alguém está murmurando, criticando ou condenando sobre alguma coisa ou alguém por algum motivo?
tá? A gente vai trabalhar com a honestidade das pessoas, e você pode dizer para elas, você pode ser honesto nas suas respostas, que ninguém vai ver as suas respostas. Somente eu sei aquilo que você respondeu. Tá? Você vai assumir um compromisso de confidencialidade com ela, porque às vezes a pessoa se sente mal ou constrangida pela maneira como ela vai responder. Tá bom? Terceira pergunta: como você vê a forma como se costuma discipular pessoas nas igrejas e, em especial, na igreja local? A ideia é que você conduza a pessoa a falar sobre a visão dela a respeito da comunidade que ela faz parte. Porque se a gente abre muito, se torna muito subjetivo. Né? Então, eu tenho que desafiar a pessoa a responder isso aqui, olhando para a comunidade que ela faz parte, tá bom? Por isso que é aquela coisa, se você procura alguém de uma outra igreja, pode ser que a pessoa se sinta mais à vontade para responder, né? Porque talvez ela possa falar ou citar alguma situação em questão e tal, e ela pode ser livre para falar de qualquer pessoa, de qualquer situação em questão, porque ela precisa ser honesta, né? Ela não está expondo alguém livremente, ela não está criticando alguém livremente ou gratuitamente. Ela está fazendo parte de um trabalho que você está desenvolvendo. Por isso que é aquela coisa, um compromisso de confidencialidade, ela não vai ser exposta por aquilo que ela escrever. Isso é muito importante de ser dito. O quarto ponto: o que você costuma falar e fazer para pessoas que vêm procurar você para pedir ajuda através do discipulado? O que você faz? Lembra que, se você for perceber, a gente está trabalhando sobre 4 questões extremamente importantes nessa pergunta. A maneira como se vê, a maneira como se ouve, e a maneira como se fala, e a maneira como se recebe. A gente vai explorar essas 4 áreas. E aí, as outras 2 perguntas de baixo. Quais as posturas que você espera de alguém quando você precisa de ajuda através do discipulado? Está vendo como a gente primeiro fala daquilo que eu estou vendo, né? Daquilo que eu estou prestando atenção, e agora daquilo que eu estou vivendo, né? Daquilo que eu estou dando, daquilo que eu estou apontando, mas também daquilo que eu estou vivendo e necessitando. E a última pergunta: quais são as necessidades das pessoas que esperam, né, por conselhos? Agora, a ideia é que você leve a pessoa a refletir sobre o que fez o outro procurar. O que fez o outro chegar ao ponto de precisar de um conselho? Isso. E qual é o objetivo dessa atividade? É que a gente trace um perfil de como anda a saúde do discipulado dentro das nossas comunidades. Porque lembra, você agora é um agente de contracultura. Você vai combater uma cultura antibíblica. Você vai combater uma cultura de abuso espiritual, de abuso de autoridade. Você vai combater uma cultura de dependência e codependência um do outro, sabe? Você vai combater uma cultura de um discipulado baseado em qualquer outra coisa menos na palavra de Deus. E como que você vai fazer isso? Percebendo o perfil das comunidades que você faz parte. O seu trabalho acadêmico, ele se resume a 2 pessoas que você vai perguntar e a você. Mas você pode usar isso em quantas pessoas você quiser. Quanto maior o número de pessoas que vão responder, e principalmente se essas pessoas exercem funções de liderança, melhor ainda, porque isso vai ajudar você a desenvolver com mais intencionalidade o corpo de Cristo, para que ele alcance a estatura de varão perfeito, que é Cristo Senhor, sabe? Como igreja de Cristo, né? Até que ele alcance a plenitude do conhecimento de Jesus. Sabe? É uma tarefa simples, mas ela é cheia de responsabilidade. Tá? Então, quando você for abordar alguém, diz assim: olha, eu tenho isso aqui para fazer, mas seja 100% honesto e sem medo. Eu não estou aqui para medir a sua resposta, nem para julgar o que você vai escrever. Ninguém vai saber o que você escreveu, a não ser eu.
e o apóstolo Valmer, né, que é a pessoa que vai ler, e eu provavelmente, né, que eu quero muito ler também, né, mas eu vou me concentrar muito mais no que você for responder, porque eu quero ver até onde você chegou com a compreensão. O que as pessoas vão responder não vai afetar muito a minha compreensão, porque eu não estou na comunidade, você está, né? Então, seja o mais claro e objetivo possível com essas pessoas. Pode ser que no meio do caminho, né, no meio dessas perguntas, ela também entre num processo de cura, né, num processo de se ver, né, um processo de redenção, né, da sua visão sobre o discipulado, talvez ela tenha sido ferida, isso nunca foi exposto. Então, se prepare para aquilo que for sobrenatural de Deus. Se prepare para aquilo que Deus for promover também através dessa atividade, tá bom? E que você seja luz, né, e que você possa impactar as pessoas que continuam fazendo parte, né, do seu discipulado e que virão, que você dê frutos para a eternidade, tá bom? Deus te abençoe, foi um prazer. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu respeito, pelo seu tempo, por ser um privilegiado, tá? Que Deus te abençoe e até uma próxima vez, né, se assim o Senhor permitir, viu? Muito obrigado, gente. Acabei, vai, e é isso. Amém, amém. Pessoal, vamos orar pelo pastor Marcos. Ele Amém. tem, juntamente com sua esposa, um desafio gigantesco, que é promover treinamento lá em Petrolina, e sabemos que se o Senhor os enviou, é porque eles têm a plenitude da capacidade em Cristo para poder fazer isso, né? Aquilo que eles chamam de incapacidade, o Espírito Santo vai os capacitar de uma maneira sobrenatural. E, filho, a gente só tem a agradecer por todos os depósitos que você e Madá liberaram. A gente diz Madá, apesar dela não ter dado aula, mas ela tem construído isso também na sua vida, junto com o Espírito. Ela tem sido uma cooperadora, né? A gente sempre coopera na vida do outro, e a gente quer agradecer muito pela sua família, agradecer a você, por ser esse homem tão amoroso, né? Essa marca tão linda que ele fez na sua vida, que é o amor de Deus se manifestando, e que você continue fluindo na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Eu recebo. Vamos orar, pessoal? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo que foi liberado, por todas as experiências que o nosso querido Marcos, o nosso querido pastor, pôde liberar sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua bondade que tem se manifestado dia após dia através da vida dele, seja nos treinamentos, seja no discipulado, às vezes até numa brincadeira, como nós somos abençoados pela vida de Marcos. Obrigado. Obrigado pela vida de Madá, obrigado pela casa, obrigado por essa base que está se estabelecendo, que talvez para o Marcos, em alguns momentos, possa parecer algo tão distante daquilo que ele tem idealizado, mas a tua palavra diz que nós não podemos desprezar os começos, porque os começos falam de fundamentos. E Marcos e Madá foram estabelecidos para construir fundamentos. Então nós oramos, ajuda o Senhor nesse tempo, ajuda-os a compreender que os fundamentos eles não são visíveis, porque eles estão debaixo da terra. Talvez aquilo que o Senhor está fazendo não seja visível para muita gente, mas para nós que cremos, nós sabemos que o Senhor está fazendo, e está fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Marcos e Madá fluam, Senhor, em fé, em direção a tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem ministrado. Obrigado pela vida deles, obrigado pelo sim deles. O sim deles, Pai, tem trago esperança para muita gente. E nós glorificamos a Ti por causa disso. Em nome de Jesus. Que eles sejam encorajados, que eles sejam impulsionados, que eles sejam capacitados. No nome de Jesus. Amém. 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 Recebo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, filho. Pessoal, Amém. uma boa noite para todos. Na próxima quinta-feira nós Boa estamos noite. juntos e vamos lá.
Com certeza o pastor Marcos vai ter outras oportunidades para estar conosco aqui Sim. em outros conteúdos, porque esse homem, gente, ele é um depósito gigante de experiências com Sim. Deus. Ele tem que contar para vocês, só abrindo aqui um pequeno parênteses, ele tem que contar a saga dele para Nova Zelândia. É Um um filme. dia, um dia eu vou abrir aqui só para ele contar a experiência e a perseverança desse homem que foi sem falar muita coisa em inglês e voltou de lá dominando assim grande parte da língua e foi muito, muito, muito maravilhoso. Ele vai ter oportunidade. Um dia, Marco, vou combinar contigo, né, dentro da tua agenda aí, que eu sei que é bem pesada. Já estive aí com você e com o Madá, não aí em Petrolina, mas em Recife. Sei que uma agenda de vocês é intensa e pesada, mas vou marcar um dia para você contar, né, como o Senhor te capacitou, né, o Senhor te direcionou para Nova Zelândia, você foi e voltou de lá falando idioma, voltou de lá com experiências tão profundas que marcaram tua existência, e isso é por causa da tua coragem. Você é uma pessoa muito corajosa e nós admiramos você por demais. Amém. Vai ser um prazer. Tá bom, pessoal. Então, vamos Tchau, acabar com a tchau, rasgação de gente. seda. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Amém. Boa noite. Beijo, Tchau, filho. Deus te tchau. abençoe. Graça e paz.